sequência, então, nós temos piece of cake. Essa é outra expressão extremamente utilizada em inglês, mas é muito mesmo. E quer dizer algo muito fácil. Quando algo for muito fácil para você, você diz, this is a piece of cake. Olha como é que o piece of, repare que não é a letra, mas é o som que importa, entende? Piece termina com a letra E, é uma letra vogal, mas o som é de consoante, é o som da letra C, piece, viu? Piece. E depois vem o of, então a gente junta piece of, beleza? Piece of cake. Esse F do of vai ter um sonzinho leve de V. Of, viu? Piece of cake. This is a piece of cake. Something very, very easy. Quando for muito fácil, it's a piece of cake. E o exemplo aqui se encaixa perfeitamente, apesar de muitos discordarem de mim. English is a piece of cake. Olha como que há uma junção também do is com o a. English is a, viu? English is a piece of cake. Por que eu disse que inglês é muito, muito fácil? E muitos de vocês, lá na pesquisa, inclusive, disseram que inglês é muito difícil. Por que eu disse isso? Olha, não é baseado na minha própria experiência de vida. Tampouco é porque, para mim, porque eu já falo inglês fluente, aí você pode falar assim, para você é fácil, porque você já fala inglês fluente. Não é por isso. Eu disse que inglês é fácil porque os estudiosos da língua dizem que inglês é fácil. Se você não sabe, dentro do universo linguístico, difícil é o português. Aliás, as línguas românticas, português, espanhol, francês, são extremamente complexas. Mas em inglês é muito simples. Em inglês, você tem estruturas de frases fixas, diferente do português, que são variáveis. Em inglês, você tem a conjugação dos verbos de forma muito simples. Eu sei que em português, nós conjugamos o verbo muitas vezes com 5, 6 variações, né? Eu vou, ele vai, ela vai, nós vamos. Já mudou de novo. Tá vendo? Eles vão, você tem outra variação. Em inglês, não. É will go para todo mundo. I will go, you will go, he will go, they will go. É todo mundo will go. Entende? Não há qualquer variação. Olha só como é que é simples, como é fácil. O que lhe falta não é mais capacidade neuronal para aprender o idioma, porque também muitas pessoas colocaram isso lá. Marcelo, se eu fosse mais jovem, talvez seja a minha idade. Marcelo, eu talvez não tenha capacidade, eu não sei, já tentei tantas vezes. Eu digo para você, o problema não está em você. O que realmente lhe falta é uma maneira simples de passar um conhecimento simples para você. É isso que falta. Então, o que eu trago para você é essa maneira simplificada. Aliás, tampouco tiro isso de trás da orelha nem da cartola do mágico, tá? Dentro da psicologia behaviorista, e você também sabe que eu sou psicólogo, né? Se não sabe, estou dizendo para você aqui agora. E eu trago sempre a psicologia para dentro do ensino linguístico, porque entendendo de cérebro humano fica tudo muito mais fácil. Na psicologia behaviorista, nós dizemos que todo comportamento complexo, e falar inglês fluente é um comportamento complexo, precisa partir de um comportamento simples. Mas tem muito curso de inglês, muito professor de idioma, que tenta ensinar o idioma de uma forma muito complexa. E aí dificulta a cabeça do aluno. Por exemplo, para que eu vou ficar aqui perdendo tempo explicando as estruturas gramaticais da língua? Você vai se tornar professor de inglês? É isso mesmo que você deseja? Ou o seu objetivo é falar o idioma? E mesmo que você deseje se tornar professor de inglês, acredite, o primeiro passo é conquistar a sua fluência. Depois, você pode se atentar a essas estruturas. Eu fui criado nos Estados Unidos. Se você não sabe, toda a minha formação acadêmica vem dos Estados Unidos. Quando eu cheguei ao Brasil, nem o português eu falava. Você pode dizer assim, Marcelo, mas você tem muita fluência. Claro que eu tenho. Nem sotaque eu tenho, mas são 25 anos vivendo no Brasil, poxa. Já deu tempo de aprender o suficiente, né? E eu fiz cursinho de português quando eu cheguei. Repare que eu nunca, jamais, na escola de inglês, não estou falando em cursinho de inglês nos Estados Unidos, não. Escola normal e aulas de inglês dentro da escola normal. Igual você tem aula de português na escola normal aqui no Brasil. Nunca estudei gramática do inglês nas escolas nos Estados Unidos. Nunca. Você não estuda a gramática do inglês lá.
Eu sei que aqui no Brasil a gente estuda a gramática do português, né? Mas o português, conforme eu disse, é extremamente complexo. E talvez haja essa necessidade de fato. Mas no inglês, você aprende falando, você aprende fazendo. Nas aulas de inglês lá, a gente aprende muito vocabulário, a gente estuda. Não tem separação de aulas de literatura e aulas de inglês. Então a gente lê todos aqueles livros de Shakespeare, a gente lê em sala de aula e você talvez já tenha visto isso acontecer em algum filme. Nós não estudamos a gramática do idioma. Então, quando eu cheguei no Brasil e fui me tornar professor de inglês, eu tive que passar numa provinha de inglês no curso tradicional, certo? E nessa prova, eles testavam diversas habilidades. Testavam a minha habilidade de compreensão auditiva, eu colocava lá, na época, ainda utilizava fita cassete. Ou CDzinho, CD eu acho que veio depois. E eu tinha que escutar e depois responder as perguntas. Testaram a minha habilidade de escrita, escrevendo uma redação, testaram a minha habilidade de gramática, preenchendo lacunas dentro de uma estrutura de frases. Então, quando você vai fazer uma prova, qualquer prova para o mercado de trabalho, para entrar numa faculdade, você não vai ter perguntas tipo, explique o que é um present continuous. Ninguém vai te fazer esse tipo de pergunta. O que eles vão fazer, eles vão colocar o present continuous embutido numa frase, vão te dar 3 opções, A, B e C, e você vai escolher uma daquelas opções e colocar na frase. Se você sabe conversar corretamente, você vai pegar a letra correta e vai colocar no espaço em branco, percebe? Então eu fui super bem na prova, e aí quando eu fui para a entrevista com a coordenadora, na época, ela me disse assim, Marcelo, você foi excelente na prova e tal, testemos todas as suas habilidades, você passou com louvor, eu estou precisando de uma pessoa assim como você para ministrar as aulas de avançado aqui na escola. Agora a pergunta que fica é, como é que anda a sua gramática? Eu virei para ela e falei, eu acho que está bem. Ela falou, tá, então explica para mim o que é um present continuous. E eu virei e disse, present continuous? Present continuous eu não lembro não. Aí ela falou assim, olha, por exemplo, I am working now. Eu falei, tá, isso aí, uso todo dia. Aí ela falou, precisamos treinar a sua gramática. E aí eu fui ter aulas de gramática para ser professor nessa escola, porque nas aulas de inglês nessa escola eu tinha que dar aulas de gramática. Percebe? Mas isso não há, digo para você e afirmo, não há qualquer necessidade de você aprender a gramática para você aprender inglês. Tá bom? Fique claro. Beleza? A gente pode até trazer talvez uma gramática um pouco prática, alguns detalhes que vão facilitar e ganhar tempo no aprendizado linguístico, mas tirando isso, meu querido, minha querida, deixa essa teoria para os teóricos. Aprenda na prática que é muito mais fácil. Beleza? Diversas pessoas dizendo aqui que gosta muito de aprender, né? Até outras línguas, como disse aqui a Adriana, muito bom por isso. Que mais? Joelma está confirmando aqui que mora na França 2 anos e apesar de estudar muito e conviver com a língua diariamente, ainda tem dificuldade. Isso acontece, Joelma, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque sim, o francês é bem mais complexo do que o inglês. E segundo, porque sem ter o como, o local para a prática e o professor fica realmente complexo. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vão para os Estados Unidos. A propósito, tem alguém aqui dos Estados Unidos ou em algum país onde a língua mãe é o inglês? Se tiver, coloca eu aqui para eu saber quem é que está nos Estados Unidos ou qualquer outro país onde a língua mãe seja o inglês, tá bom? Coloca aqui. Muitas pessoas vão para esses países, Austrália, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, e não falam o idioma depois de 2, 3, 4, 5 anos morando nesses países. A Márcia está aqui, então, presente, já confirmou. Márcia, você está em qual país desses mencionados por mim? E há quanto tempo, por favor? Em qual desses países e há quanto tempo? Coloca aí. Quero saber. Canadá, 1 ano. 1 ano no Canadá e você fala inglês fluente, sim ou não?
Já conquistou a sua fluência morando no Canadá? Já tem a liberdade de se comunicar sobre qualquer assunto que deseje com qualquer pessoa? Não. Ok. Isso acontece por quê? Por causa dos 3 passos mencionados por mim anteriormente. Tem que saber como fazer, tem que aplicar o conhecimento que recebe, tem que ter o professor. Pessoas com não apenas 1 ano, 5, 6, 7 anos residindo fora do Brasil, em países onde a língua mãe é a língua inglesa, não conseguem falar o idioma porque lhes faltam os 3 passos, percebe? E isso é a aquisição de qualquer comportamento na vida, inclusive linguístico. Quer melhorar os seus relacionamentos? Primeiro você tem que saber como fazer. Depois você tem que aplicar o conhecimento que você recebe. E tem que ter o guia para ir fazendo as correções conforme a prática vai acontecendo. Quer melhorar a sua vida financeira? Mesmo são os mesmos 3 passos, percebe? Então, tem que saber como fazer, tem que aplicar o conhecimento que recebe e tem que ter o professor. Beleza? Mas se você pegar aí e comparar o inglês com as outras línguas do mundo, it's a piece of cake, beleza? Piece of cake. Ficou claro para você o que piece of cake significa? Vamos repetir então? Piece of cake. Piece of cake. Muito bom. Camila, mesma coisa, né, Camila? Mesma coisa, na Flórida, 1 ano, vivendo a mesma situação, né? Pois é. Não se preocupem, ambas estão agora no lugar certo, na hora certa, para resolver essa questão de uma vez por todas e pararem de sofrer com a falta do idioma, e principalmente residindo em países onde a língua mãe é o inglês, tá?